Senhor Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ainda pedimos a Tua presença, ainda suplicamos, Senhor, a intervenção do Teu Espírito, ainda, Senhor, clamamos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, usa esse momento que estamos aqui para, Senhor, dispensar a nós, Senhor, o Teu falar, aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nos dê um coração de receber, Senhor, receptivo, um coração, Senhor, aberto, um coração, Senhor, livre de qualquer incredulidade, livre de qualquer, Senhor, questionamento, Senhor, mais obediente, Senhor. Ó, Senhor, a Tuas revelações. Obrigado pela igreja, obrigado por cada irmão aqui. Supra o Teu povo, abençoe as famílias, abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada um dos que se dispuseram, Senhor, a sair de suas casas, Senhor, pagando o preço para estar aqui. Senhor, nós cremos, Senhor, que em breve, Senhor, entraremos no Teu descanso. Em breve, Senhor, entraremos, Senhor, no descanso, Senhor, do milênio. E estaremos reinando com o Senhor. Então, nos leva a pagar esse preço hoje. Senhor, nos leva, Senhor, a ter essa visão hoje. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Continua falando conosco. Continua nos dando, Senhor, o Teu falar. E nos leva, Senhor, também a amar essa palavra. Senhor, fazendo dela o nosso viver. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, essa mensagem que foi falada no domingo passado, que é a mensagem 25, em especial Gênesis capítulo 15, ela foi falada ali de São Paulo, e alguns irmãos que participaram da comunhão que teve na estância, sexta e sábado, puderam também estar em São Paulo no domingo, para acompanhar essa mensagem. Então são muitos pontos, embora nós já imergimos durante toda a semana nos pontos dessa mensagem, mas há sempre, irmãos, pontos que às vezes passam despercebidos. Imersão não é só você ler e repetir, isso não é imersão. A própria palavra diz imersão é você imergir, é você mergulhar, é você entrar naquele falar que Deus tem falado, aí você ganha luz. Aí o Senhor, Ele fala ao seu coração. Não adianta Deus usar o seu profeta para revelar, mas sendo que eu não recebo essa revelação. Entendeu? Há uma diferença muito grande. Então, para que isso se torne realidade na nossa vida, nós precisamos ter essa percepção de abrir o nosso coração. Então, o título dessa mensagem é a mensagem 25, está lá em Gênesis 15, e fala sobre a aliança entre Deus e Abraão, não é isso? O título está aqui, vão projetar. O título é Gênesis 15, que é a aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. Está entre Gênesis 15, 1 a 21. Só que no decorrer da semana foram nos trazidos também alguns pontos nos capítulos anteriores, que é de Gênesis 13 e 14. Por exemplo, vamos ver Gênesis 13. Gênesis 13, nós já vimos aqui nas semanas anteriores a respeito da experiência entre Abrão e Ló. Não é isso? Você sabe muito bem da história, você sabe quem era Ló, você sabe quem era Abrão. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus o chama em Gênesis 12 para sair da sua terra, que era Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abraão sai, mas não sai só, Abraão sai acompanhado do seu pai e do seu sobrinho Ló. Então, irmãos, às vezes nós questionamos Abraão, por que Abraão não obedeceu de uma forma completa? Porque Abraão não tinha a fé que ele tinha no decorrer da sua vida. Fé, irmãos, ela é crescente. Nós precisamos entender isso. Fé não é somente fé. A fé ela tem estágios, a fé ela tem degraus, a fé ela evolui quanto ela diminui. E aí Romanos capítulo 10 nos fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ouvir o falar de Deus. Quanto mais Deus falava a Abraão, mais a fé de Abraão crescia. Ao passo que, uma vez que nós também deixamos de ouvir o falar de Deus, a nossa fé diminui.
Então, a fé, ela foi distribuída a nós de igual modo. Todos nós recebemos a fé como uma só porção, com uma só medida, mas em alguns ela desenvolve mais do que em outros. Não sei se você me entende. Porque ela está intimamente ligada ao falar de Deus, está intimamente ligada ao receber esse falar, ou seja, em caminhar com Deus, que é caminhar com sua palavra, e ao passo que Deus vai falando, você vai recebendo e a sua fé vai crescendo. Então, quando sai Abraão e Ló, saíram os dois, mas se você observar, Ló tinha atitudes completamente diferentes das atitudes de Abraão. Por exemplo, se você vê aqui, quando em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão, capítulo 12, versículo 7, fala: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Essa era a atitude de Abraão, edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Aí, se você vê, irmãos, a atitude de Ló não fala em nenhum momento, embora tendo o exemplo do seu lado, de quem edificava o altar e invocava o nome do Senhor, Ló não tinha nenhuma dessas atitudes. Não vê falando que Ló, procura em todo o capítulo, que não fala que Ló edificou um altar e sequer invocou o nome do Senhor. Ora, estava junto de Abraão. Então não quer dizer, irmãos, que assim, as companhias elas influenciam sim, mas tudo depende de uma visão. Se Ló tivesse essa percepção, Ló tinha aprendido com Abraão e Ló também tinha tomado para si essa promessa. Mas não fala que Ló edificou o altar, que Ló invocou o nome do Senhor. Já no capítulo 13, por exemplo, fala a respeito de Abraão e Ló também. Eles tinham muitos bens, cada um com seu rebanho, cada um com suas posses, e a terra já não estava mais comportando todo o gado deles, todo aquilo que eles tinham, e começou a haver contenda entre eles. Irmãos, quando duas pessoas de visões diferentes estão vivendo juntas, mais cedo ou mais tarde vão haver conflitos. Por isso que em questão de relacionamentos, o que o Senhor nos mostra é o seguinte: não se ponha em jogo desigual. Agora, já ocorreu isso, ou seja, irmãos, uma vez é quando você entra sem conhecer, outra vez é quando você conhece e entra. Então, mais cedo ou mais tarde, quando duas pessoas têm visões diferentes, é claro, nós temos visões diferentes aqui, nessa manhã. Nós somos diferentes em alma uns dos outros. Mas o que o Senhor tem nos mostrado? Que louvado seja o Senhor, todos estamos aqui com uma só visão, com um só propósito. Isso é meta. Se Ló tivesse esse mesmo propósito de Abraão, irmãos, eles não tinham se separado. Mas Ló, ele defendia a sua visão, ele defendia a sua percepção, ele tinha o seu ponto de vista. Abraão tinha o seu. Mas o ponto de vista de Ló não era o ponto de vista segundo Deus. Então vai sempre um defender o seu ponto de vista, embora devemos saber que Abraão que foi chamado por Deus, não foi Ló. Mas se Ló fosse perceptivo, ele tinha olhado, falado: olha, Deus me chamou, ou seja, Deus chamou Abraão, Deus tem mostrado para ele o caminho da bênção, deixa eu colar nele porque eu também serei abençoado. Então, irmãos, é isso. Mas repito, irmãos, duas pessoas que defendem os seus pontos de vista, que são divergentes um do outro, mais cedo ou mais tarde, vai haver problema. Por isso que nós orientamos os irmãos quanto a isso, Às vezes alguns jovens, questão de relacionamento, uma vez que você... Aí tem aquela questão, depois a mudança não há, irmãos. Dificilmente, mas agora uma vez que o Senhor nos direciona no mesmo caminho, com a mesma visão, aí sim nós prosseguimos. Aí houve separação no capítulo 13, versículo 7,
Versículo 6 fala o seguinte: e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Estava insuportável a situação. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Vimos isso aqui algumas semanas atrás, porque somos parentes chegados. Aqui mostra o sentimento de Abrão para com Ló. Quando fala para parente chegado, era realmente alguém próximo, alguém amável. Abraão, irmãos, no fundo, não queria que Ló saísse. Não sei se você me entende. Ele deu a escolha, mas lá no fundo: Ló, seja inteligente, Ló. Entendeu? Vamos permanecer juntos, porque somos parentes chegados. Tanto que depois, lá na frente, você vê que Abraão intercede por Ló, estando Ló já em Sodoma. Ele era parente chegado, era alguém que Abraão amava. Sim. Mas aí, irmãos, não teve jeito. Versículo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Versículo 10, aqui tem algo interessante. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina. Irmãos, eles estavam provavelmente numa parte alta. Porque se você estando numa parte alta, você vê toda a planície. Se você estiver na parte baixa, você não enxerga toda a planície. Para você entender isso aqui, eles estavam numa parte alta naquela, provavelmente ali eram regiões montanhosas, pedra. Aí você tem rebanho, você tem gado, você tem todos aqueles bens ali. Aí está diante de você uma montanha, que é só a pedra, e uma planície verdinha. Aí Abraão fala, olha, aí a Bíblia fala que Ló levantou os olhos. Depois no versículo 14 nós vamos ver também que Abraão levantou os olhos. Mas quando Abraão levanta os olhos, não era por si mesmo, é porque Deus mandou ele levantar os olhos. Aqui não foi Deus que mandou Ló levantar os olhos. Ló levantou segundo a sua própria percepção. Uma coisa é nós levantarmos os olhos quando Deus manda. Outra vez é quando nós levantamos os olhos segundo a nossa própria percepção. Aí há problema. Quando Ló levantou os olhos, viu toda a campina bonita. Então, se ele estava no alto, o que ele pensou? Eu quero a baixa. Eu quero... E a parte baixa representa, irmãos, facilidade. Uma vida de facilidade. Uma vida de descanso. E ele viu toda a campina, bem regada, porque o Jordão passava ali. E ele olhou para um lado, né? Pedra, campina. É claro que eu vou querer a campina. Abraão que fica com as pedras, não é isso? Só que o problema estava aí, irmãos. Sim. A campina era uma armadilha. A campina era uma facilidade disfarçada, era o mal disfarçado para atrair Ló e para levar Ló para o caminho da maldição, que é Sodoma. Então, irmãos, a vida de facilidade, irmãos, ela é muito tranquila, mas quem não quer uma vida de facilidade? Quem não quer uma vida tranquila? Mas o Senhor não nos chamou para ter uma vida tranquila. Mateus, né? Deixa eu ver aqui se é Mateus. Mateus 7. Tudo envolve um preço, tudo envolve um sacrifício. 7, Mateus 7, 13. Deixa Gênesis marcado que nós voltaremos para Gênesis. Mateus 7, 13 fala o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga, esse larga aqui é a campina, viu? Larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que, aqui não fala nem entrar em si, aqui fala acertar. O caminho da maldição,
da perdição era Campina, irmãos, era uma porta larga. Deus nos chamou, então quando Deus nos chama, Deus não nos oferece isenção de dificuldades. Ele nos chama para segui-lo. Mateus capítulo 16, versículo 24, o que fala ali? Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O que Ló deveria ter feito? Se negar. Entendeu? Negar a sua própria percepção e falar, não, eu quero ficar com você. Mas ele escolheu a vida mansa das campinas do Jordão. E pouco a pouco, a Bíblia fala, voltando para Gênesis, não é isso? Versículo 10 ainda. Versículo 11 de Gênesis 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. Não, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Nunca, irmãos, dificilmente, quando o inimigo ele arma uma armadilha completa para pegar de uma vez. São etapas. Aqui fala que ele estava na campina, não tinha nenhum problema com a campina em si, mas a campina levava a Sodoma. E aqui fala que ele ia armando a sua tenda. Se você olhar a experiência de Abraão, Abraão também ia armando a sua tenda. Mas ao passo que ele ia armando a sua tenda, ele erigia o altar e invocava o nome do Senhor. Ló só ia armando a sua tenda. São visões diferentes. Entendeu, Nili? São percepções diferentes. Então é o seguinte, Ló defendeu aquilo que ele queria. Abraão tinha a palavra de Deus, tinha a direção de Deus. Então, irmãos, infelizmente, Ló fez a sua escolha. E a sua escolha, ela culminou lá em Sodoma, onde ele entrou numa cidade completamente pecaminosa e arrastando também a sua família junto. Então nós precisamos ter essa percepção, irmãos, de escolher não segundo a nossa própria capacidade, não confiando no seu próprio coração, não é isso? O meu coração está me indicando isso. Cuidado com o seu coração, Jeremias fala que ele é enganoso mais do que todas as coisas e corrupto. Então, irmãos, nós precisamos escolher, sim, mas segundo a palavra de Deus. O que é, irmãos, a questão da fé, né? A fé, ela age baseado no falar. Só tem fé quando há um falar. Às vezes, as pessoas, às vezes nós aprendemos, ouvimos muito isso, né? De falar, não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou arrumar um bom casamento, eu tenho fé que eu vou arrumar Mas Deus falou? Se Deus falou, amém. Se Deus não falou, não tem como aplicar fé em algo que Deus não falou. Você está aplicando a fé naquilo que você quer, entendeu? Naquilo que você acredita, mas não naquilo que Deus falou. O irmão Pedro usou isso domingo lá, falou, às vezes é que até mesmo a pessoa está num tratamento com, usando, por exemplo, medicamento, usando alguma coisa, aí a pessoa fala, eu tenho fé que eu vou melhorar, então eu vou parar de tomar os meus remédios, mas Deus mandou você parar ou você vai parar por conta própria? Aí se você fala, eu tenho fé, mas Deus não falou, vai dar problema. A fé, irmãos, ela é baseada no falar de Deus. Uma vez que Deus fala, você pode crer. Amém. E você pode receber. Amém. Mas se Deus não falou, cuidado com isso. Né? Aí o versículo 13, não é isso? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O versículo 14, aí já entra Abraão. Quando Ló sai da presença de Abraão, aí Deus fala com Abraão. Entendeu? Deus fala com Abraão no versículo 14 de Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, era Abraão ainda, não Abraão. Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul,
para o oriente e para o ocidente. Isso aqui é muito significativo. Ergue os olhos. Até então Abraão não tinha erguido os olhos. O que levou Abraão a erguer os olhos, Tainá? Um falar de Deus. Entendeu? Ló ergueu no versículo 10 por conta própria. Abraão ergueu no versículo 14 segundo uma palavra. E até mesmo, irmãos, nas coisas que nós cooperamos com o Senhor e praticamos, nós precisamos ter esse cuidado. Esse erguer os olhos é segundo o mandamento, segundo uma direção, segundo uma voz de comando. Aí Deus fala com Abraão: ergue os olhos, olha desde onde estás. O que Deus queria dizer? Você tem que começar de onde você está. Ergue os olhos de onde você estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então envolvia-se os 4 pontos cardeais, ou seja, representando toda a terra. E hoje, representando isso, irmãos, Deus tem falado conosco também, para que nós ergamos os nossos olhos. Mas erguer os nossos olhos como? Começando de onde você está. Onde você está? Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está no seu grupo do GFCM, você está ali na sua rua. Então você ergue os olhos já começando de onde você está, olhando o que está ao redor, para possuir uma terra que Deus já prometeu. Ou seja, envolve-se a questão da expansão, que é a pregação do Evangelho do Reino. Às vezes nós nos preocupamos muito conosco. Às vezes, irmãos, tem irmãos do nosso lado precisando de ajuda. Tem pessoas do nosso lado precisando de um fortalecimento, de um acompanhamento. E nós não vemos porque os nossos olhos ainda estão baixos. Olhar, irmãos, erguer os olhos é ter uma visão ampla. Na igreja, erguer os olhos não é responsabilidade apenas de irmão responsável, irmão que cuida de igreja. Erguer os olhos é responsabilidade de todos nós. Amém. Aí você ergue os olhos, você vê que tem um irmão com dificuldade, uma irmã com dificuldade. Aí na parte prática também, que é a pregação do Evangelho, você ergue os olhos, ou seja, você vê que na sua rua tem pessoas que às vezes ainda possa ser um escolhido do Senhor, mas por não serem ainda contratadas, ainda não receberam a palavra do reino. Então, irmãos, é uma palavra para todos nós. Erguer os olhos. Aí, espiritualmente falando, João fala sobre isso no capítulo 4. É sobre isso aqui, ó, João capítulo 4. Deixa marcado aí, João 4, 25. Deixa eu ver se é 25. 24 e 25. Não, é 30, é João 4, 34 e 35. João 4, 34 e 35 fala: disse-lhes Jesus: a minha comida insiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou seja, Jesus está falando: vocês estão achando que tem muito tempo? Às vezes nós olhamos e falamos: não, tem muito tempo ainda para o Senhor voltar. Né? Ainda vai demorar muito tempo, tem muitos anos pela frente ainda. Aqui o Senhor falou: não, vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses? 4 meses é representativo de tempo? Ou seja, 4 meses ainda representando é muito tempo? Aí o Senhor ajudou os discípulos, não é isso? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O Senhor falou: olha, a ceifa já está chegando. Vocês pensam que há muito tempo? Eu vos digo, já está na hora de colher. Ah, não, mas Senhor, ainda tem muito tempo, ainda eu preciso fazer, ainda tem muito chão ainda para nós. Irmão, o Senhor falou: não, o campo já está pronto para a colheita. Esse campo já branqueia, o que são pessoas. Então, irmãos, hoje as pessoas não estão esperando mais, ou seja, elas absorverem todo o conhecimento de Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mas não. Hoje as pessoas já estão recebendo a palavra de uma forma tão viva, que já querem aquilo, já são alimentados, já são fortalecidos, já começam a seguir o Senhor. Antigamente era aquela luta de explicar, não é isso? Explicar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, explicar
o viver como é o viver normal da igreja, explicar a história da igreja, explicar de onde veio a igreja, explicar por que nós não tem nome de igreja. Irmãos, isso aí já passou. Hoje os campos já estão brancos. Na sua rua já está branco os campos. No seu trabalho já está branco os campos, para você entender. No seu viver já estão brancos os campos, ou seja, pessoas já têm. Mas os discípulos aqui, por acharem que ainda faltava muito tempo, o Senhor os advertiu, falou, não falta muito tempo, já chegou a hora. Mas o que vocês têm que fazer? Erguei os olhos, é o que falou com Abraão. Erguei os olhos e vede, os campos já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aí alegria para todo mundo, alegria para você, alegria para o Senhor. Quando nós saímos, erguemos os olhos e saímos para praticar o que o Senhor tem nos falado, a alegria ela é completa. Alegra-se quem recebe, alegra-se quem faz. Ó Senhor Jesus, volta para Gênesis, por favor. Então, irmãos, esse o ponto. Esse o ponto, é coisas práticas, Versículo 15 de Gênesis 3, porque toda essa terra, 15 de Gênesis 13, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Pó da terra refere-se à descendência terrena. Deus prometeu para Abraão uma descendência terrena, que hoje é representado pelo povo judeu. Certo? A descendência terrena. Versículo 17. Aí Deus fala, levantou os olhos, olhou, não pode ficar só no olhar. Não é isso? Às vezes nós contemplamos muito a palavra, desfrutamos muito da palavra, mas só ergueu os olhos. Aí o versículo 17, Deus já dá um empurrão em Abraão, fala Abraão, agora é questão de prática, é ação. Aí o versículo 17 fala, levanta-te, percorre esta terra. Aí já é ação. Entendeu, irmãos? Que terra é essa? Toda a terra, mas pode começar próximo de nós. Só erguer os olhos, irmãos, é fácil. Não há dificuldade. Há dificuldade em erguer os olhos? Não. E é muito bom você ver os resultados. Mas uma vez que você ergue os olhos, aí Deus fala, levanta-te, percorre essa terra. Aí já é uma ação. Aí já é uma reação ao falar de Deus. Pergunto eu, na nossa vida, temos reagido ao falar de Deus? Não é isso? Temos cooperado com esse falar? Porque, irmãos, a terra já foi prometida, porque ele fala no versículo 17, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão obedeceu. Por que Abraão foi tão abençoado? Abraão obedecia. Olha o versículo 18, e Abraão, avanço aqui, é questão de avanço, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abraão nunca se separava do Senhor. Abraão nunca abria mão do Senhor. Onde Abraão estava, ali tinha um altar ao Senhor. Onde Abraão permanecia, chegava, ali era erigido um altar ao Senhor. Espiritualmente falando, onde você está, precisa ser erigido um altar ao Senhor. Altar refere-se a sacrifício. Altar refere-se a reconhecimento de que há um Deus sobre todas as coisas. O inimigo tem levantado muitos altares por essa terra. O inimigo tem buscado levantar vários altares de adoração. E nós, em contrapartida, irmãos, temos a responsabilidade, seja no seu trabalho. Chegou pela manhã, chegou ali, irmão, antes de começar tudo, levante um altar ao Senhor. Chegou no seu trabalho, levante um altar. Chegou na escola, levante um altar. Nunca ande despreparado, nunca ande desprevenido, nunca ande desarmado, porque é uma luta constante que nós travamos todos os dias. Por isso Abraão foi alguém especial para Deus. Ele não abria mão da comunhão com Deus.
Que tal nós levantarmos esse altar em todo momento da nossa casa? Vamos resguardar a nossa casa, vamos resguardar o ambiente onde nós estamos. Porque tem muita força contrária, tem muita ação, irmãos, de forças espirituais. Mas uma vez que isso só é quebrado, isso só é interrompido quando há um altar ao Senhor ali. Amém. Não vamos abrir mão disso. Por isso que Abraão era alguém que estava sempre, essa comunhão com Deus, ele não esquecia disso. Primeira coisa, ele chegava, ele não procurava uma melhor fonte de água, ou seja, o melhor lugar para armar. Ele não ficava perdendo tempo, diretamente falando. Ele já levantava o altar. Depois ele ia fazer as demais coisas. Princípio. Veja isso aqui, ó. É isso? E levantou ali um altar ao Senhor. Então, irmãos, aí nós sabemos do decorrer, da experiência aqui do versículo 13, houve a separação, Ló foi para Sodoma, Abraão ficou ali na região dos Carvalhais de Manre. Aí, irmãos, no capítulo 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Eu não vou detalhar isso aqui, que é muita informação. Mas no ataque desses 4 reis, não é isso? As 5 reis, Ló estava junto, porque Sodoma foi atacado. No versículo, por exemplo, olha o versículo 11 do capítulo 14, fala: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra. Ou seja, Sodoma foi atacado. Quem estava em Sodoma? Ló. Sodoma foi atacado, Ló estava em Sodoma, e os bens de Ló estavam em Sodoma, porque quando ele separou de Abraão, ele levou os seus bens. Mas quando ele estando em Sodoma, aí o versículo 11 fala: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Aí o versículo 12 fala: apossaram-se também de Ló. Uma vez que nós estamos desguarnecidos desse encabeçamento espiritual, essa proteção espiritual, você se torna vulnerável. Você se torna vulnerável a ataques malignos. Se você soubesse hoje o que é uma esfera espiritual e o que se refere, irmãos, viver uma vida da igreja normal, você não abriria mão disso. Quando nós estamos, irmãos, junto dos irmãos, vivendo essa vida da igreja normal, nós estamos debaixo de uma proteção espiritual, é uma cobertura espiritual. Mas uma vez que você sai dessa cobertura, debaixo dessa cobertura, você se torna vulnerável a ser possuído por esses exércitos do mal. Você está sozinho, você está vulnerável. Ló estava vulnerável. E ele estando vulnerável, se apossaram dele. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. E dos seus bens se partiram. Do que adiantou Ló preferir os bens do que a presença de Abraão, sendo que chegou em Sodoma, levaram tudo dele. Entendeu, irmãos? Aquilo que ele tanto valorizou, aquilo que ele tanto se apegou, vieram o exército dos 5 reis e o que? Tomou. Aí não tinha bens, não tinha Abraão, levou Ló cativo. Irmãos, é sério isso. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não é isso? Oh, Senhor Jesus. Aí o versículo 13 fala: porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aos quais eram aliados de Abraão, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso. Olha o amor de Abraão por Ló. Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Irmãos, Abraão saiu para perseguir com 318 homens um exército de 4 reis. Olha a intrepidez, olha só a ousadia, não é isso? Abraão não olhou o número. Quando você olha números, você, irmão, desanima. Quantos nós somos aqui nessa manhã? Poucos. Se você olhar muitos lugares, irmãos, estão lotados, não cabem pessoas. Se você olhar números, você desanima.
Mas Deus não trabalha em cima da lógica humana. Deus não olha isso. Abraão tinha a presença e tinha a palavra de Deus. Aí foi, irmãos, e perseguiu. Versículo 17. Fala, após voltar Abraão de ferir a Querdolaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zavé, que é o vale do rei. Aí o versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Quando Abraão volta do resgate de Ló, Abraão encontra alguém que nunca tinha falado até aqui, Melquisedeque, rei de Salém, que é rei da paz, né? Príncipe da paz, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão. Ou seja, Abraão naquela época era alguém que tinha a presença de Deus, era alguém escolhido por Deus. Então, olhando-se, não tinha ninguém acima de Abraão. Mas veio alguém do nada, que não é do nada, apareceu e abençoou Abraão. Irmão, sempre o maior abençoa o menor. Na cultura judaica, por exemplo, o mais novo nunca que abençoa o mais velho. Aí você entende por que Nicodemos ficou com vergonha de encontrar com Jesus de dia, porque Jesus era mais novo. Alguém mais velho tomar conselho com alguém mais novo era uma vergonha. Por isso que ele encontrou com ele de noite, porque Nicodemos era velho, Jesus mais novo. Nicodemos cerca de 60 e tantos anos, Jesus 30. Por isso que ele foi de noite, para ninguém ver, porque para mim é uma vergonha, e ninguém pode ver isso. Sempre o mais velho está acima do mais novo na cultura judaica. Entendeu? Aí Melquisedeque aparece, abençoou Abraão, então ele era maior do que Abraão, estava acima de Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que Melquisedeque falou a Abraão? Não foi a sua própria capacidade, não foram em si os seus 318 homens, foi Deus que entregou eles para vocês. Amém. Olha que maravilha. A nossa luta não é nossa. Amém. A luta que a igreja está travando não é dela, é de Deus. Amém. Então, uma vez que a luta é de Deus, irmãos, Deus entrega, independente da quantidade de inimigos. Deus entrega nas suas mãos. É o que Deus fez com Abraão, entregou nas mãos de Abraão os seus inimigos. E o versículo, ainda terminando, fala de tudo, lhe deu Abraão o dízimo. Aí você vê a questão, né? A questão de abrir, de dizimar, ou seja, do dízimo ao Senhor, do dízimo à oferta ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, seguindo a cronologia, Abraão primeiro recebeu ou deu? Abraão primeiro recebeu. No versículo 18, fala que primeiro Melquisedeque trouxe pão e vinho. Amém. Nessa manhã, o que nós celebramos aqui nessa mesa? O pão e o vinho. Elementos, quais elementos tivemos aqui? O pão e o vinho. Representando o quê? O sacrifício do Senhor. Então, naquela época, irmãos, era já uma figura e uma sombra do sacrifício de Cristo. E Melquisedeque era Melquisedeque era a representação de Cristo no Antigo Testamento. Então, em outras palavras, Deus primeiro veio, entregou nas mãos de Abraão, além de entregar aos adversários, trouxe pão e vinho, que é o fortalecimento para a nossa vida. Amém. Depois que Deus te dá, depois que Deus te fortalece, aí Abraão deu. Não é o contrário. Muito se prega aí fora que primeiro você dá para receber. Ah, venha e dizima, venha e oferta, porque Deus vai te abençoar muito. Irmãos, Deus já te abençoou. Amém. O fato de você estar podendo dizimar e ofertar hoje é porque Ele já te abençoou. Entendeu? É porque você tem um emprego, você tem a família, você tem saúde, você tem vigor, você tem o seu trabalho, a sua empresa, você tem o seu negócio, porque Ele já te abençoou. Amém. Aí você entrega. Não o contrário disso. Às vezes usa Malaquias capítulo 4. Trazei todos os mantimentos à casa do tesouro, para a casa de mantimento da minha casa, assim diz o Senhor. Assim me provai, diz o Senhor, se não fazer abrir a janela dos céus, derramar sobre vós bênçãos abundantes. Aí é uma troca. Aí é um sentimento de troca, não é isso? Aí é um sentimento daquele, eu dou, mas eu quero receber. Não, irmãos, nós damos porque nós já recebemos. Amém. Princípio aqui, não é isso?
O que você, irmãos, nós vimos ontem que Deus, em Romanos capítulo 8, né, que junto com Cristo, Deus nos doou graciosamente todas as coisas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Oh, Senhor Jesus, aí Abraão reconheceu isso, falou, realmente, eu já tenho recebido tanto do Senhor. Aí Abraão deu o dízimo, não é verdade? Então, irmãos, para concluir aqui, deixa eu ver aqui. Aí entra no capítulo 15, que é o título, né? Nem vai dar tempo de falar, entrar nesses pontos aí. Mas o capítulo 15, versículo 1 fala o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Deus aparece de novo para ele, olha só, sempre aparecendo, né? Essa aparição, irmãos, é constante, ela é diária. Todas as vezes que a palavra do Senhor chega a nós, é Deus aparecendo a nós. Amém? Todas as vezes que a palavra chega a você, é Deus aparecendo a você. Então, não negligencie isso, não trate isso como coisa de só menos. É Deus aparecendo para você. Deus apareceu para Abraão e falou a Abraão, respondeu a Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão tinha um servo que nasceu na sua casa, mas que não era filho dele. Então Deus já havia prometido uma descendência. Aí Abraão pergunta para Deus: Deus, como é que é essa situação? É o meu servo que irá dar continuidade na minha linhagem? Ele entrou entre outras palavras, não é isso? Versículo 3, disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui não é uma interrogação, aqui ele não perguntou, ele estava praticamente afirmando: então Eliezer é o meu herdeiro então, amém? Aí o versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus prometeu uma descendência a Abraão. Aí, irmãos, interessante, fazendo um paralelo, olha só que interessante, com João. Essa porção aqui, fazendo um paralelo com João capítulo 1. Não sei se você vai ganhar luz igual eu ganhei, tá? Mas amém. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12, versículo 11, 12, 13, fala o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Agora que entra um paralelo aqui com o que nós acabamos de ler em Gênesis, olha só que interessante: os quais não nasceram do sangue. Quem que era nascido do sangue de Abraão? Do sangue, do mesmo sangue? Ló. Ló era? Talvez Abraão já tinha depositado em Ló a expectativa da sua herança. Ló era nascido do sangue, porque era sobrinho de Abraão, mas não era da vontade do sangue. Nem da vontade da carne. Quem que era da vontade da carne, que veio de Abraão? Ismael. Não era também Ismael. Entendeu? Não era Ismael, que depois veio Ismael. Nem da vontade do homem. Quem que Abraão falou com Deus que seria o herdeiro dele? Eliezer. Então, Deus falou: não é também Eliezer. Então é o seguinte, vamos comigo: os quais não nasceram do sangue, não é Ló, nem da vontade da carne, não é Ismael, nem da vontade do homem, não é Eliezer, mas de Deus, Isaac. Entendeu? Entendeu o paralelo com esse versículo aqui? Amém.
não era o que Abraão pensava. Abraão estava pensando muito pequeno ao olhar para Eliezer. Eliezer era a vontade do homem, mas Deus falou, não é isso. Aí voltando para Gênesis 15, eu preciso concluir aqui, ele falou o seguinte, não será esse o teu herdeiro, Gênesis 15, 4, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até a fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas. Gênesis 13, 16, Deus havia falado para ele contar o pó da terra, a descendência terrena. Agora Deus já fala, olha para as estrelas, que a descendência celestial que somos nós. Pó da terra, os judeus hoje, estrelas dos céus, nós que somos descendentes de Abraão pela fé, segundo a fé. Entendeu? Então nós temos a descendência de Abraão também. Conta as estrelas, se é que o podes, ele disse, será assim a tua posteridade. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos, rapidinho comigo, Romanos 8, nós vimos isso aqui ontem, né? Deixa eu ler rapidinho com você. Romanos 8, 31, Romanos 8, 31 fala o seguinte, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Deus entregando aos inimigos nas mãos de Abraão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Você não precisa se justificar. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, é essa a nossa confiança que nós temos. Você não precisa se justificar, irmãos. Você não precisa ficar vivendo em justificação própria. É Deus quem nos justifica. Quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos vivendo na presença de Deus, irmãos, Deus já nos justifica e intercede por nós. Aqui fala, não é isso? E também intercede por nós, rapidinho, Hebreus 7, por favor. Eu vou terminar em Hebreus aqui. Hebreus capítulo 7. Você não pode começar a semana sem tocar nesses versículos aqui. Amém. Hebreus 7, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, 21. Depois o 25. Hebreus 7, 21 fala, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Falando de Cristo. Quem que abençoou Abraão? Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote. O versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar totalmente. Não é salvar em partes, é salvar totalmente. A nossa alma, irmãos, precisa ser salva. A nossa mente, vontade e emoção. Mas então o Senhor pode nos salvar totalmente. Porque nós temos um sacerdote que hoje intercede por nós. Por ele que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje há um sacerdote que é um Melquisedeque, a destra de Deus intercedendo por mim e por você. Hoje é alguém que nos entende as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, junto a Deus. Capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nós possuímos tal sacerdote. O versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador. O que é o sacerdote no Antigo Testamento? Era um mediador. O sacerdote era um intermediário entre Deus e o povo. Entendeu? O povo não se achegava diretamente a Deus, entendeu, Níris? Tinha que ter no meio um intermediador que era o sacerdote. Então hoje nós não podemos nos achegar diretamente a Deus. Nós temos um intermediador, Cristo Jesus. Olha só o versículo 6 agora.
Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote só entrava e saía uma vez por ano, para aspergir sobre o propiciatório o sangue do sacrifício, uma vez por ano. Mas Jesus não. Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Então, hoje no Santo dos Santos há um sumo sacerdote. Está entendendo? Não. Intercedendo por nós. Portanto, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação mas hoje não é a purificação da carne, hoje é do Espírito. Versículo 14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa carne? Não, a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Senhor Jesus, volta para o capítulo 6 rapidinho e eu encerro. Capítulo 6 de Hebreus 17. 6:17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus não muda, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança. Irmãos, hoje nós temos um forte alento, porque nós temos um refúgio. Nós temos um lugar onde nós podemos ir, e ali nós somos recebidos, que é diante desse sacerdote que intercede por nós. Olha que confiança, olha que certeza maravilhosa, não é isso? Irmãos, e ele não mente, isso é algo certo, é algo concreto. Então nós corremos para o refúgio. Irmãos, quando você estiver atribulado, quando você estiver angustiado, quando você estiver sendo perseguido, irmãos, corra para o refúgio. Não corra para a rede social para postar. Hoje é um negócio muito sério. Hoje a vida da pessoa é transmitida em redes sociais. A pessoa está triste, se sentindo triste. Aí corre para as redes sociais, vai manifestar: estou triste. Fulano está triste, se sentindo triste. Fulano está se sentindo alegre. Fulano está se sentindo deprimido. Fulano foi no banheiro. Fulano foi tomar banho. Irmãos do céu, que é isso? Muito sério isso, né? Hoje nós temos um refúgio. Mas não é, irmãos, à vista de todos, um refúgio, irmãos, que está no Santo dos Santos. Corra para o refúgio. Aonde você está, você tem um refúgio. Você está no seu trabalho, você está lá na oficina, você está ali no seu trabalho, eu estou na minha casa, você está na rua, ali é sempre um refúgio, há um lugar de escape, que é o Santo dos Santos. Ó Senhor, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A âncora, o que a âncora serve? Um navio em alto mar, se ele está solto, ele fica vulnerável, ele fica vagando, não é isso?
Então, quando é lançada uma âncora, o que acontece ali? Ele é estabilizado, ele fica firme ali, ele não fica à mercê, ele não fica vulnerável, ele não fica ali desprendido, para você entender, ele não fica à mercê do mar. Hoje, irmãos, a nossa alma, que é a nossa mente, se ela não tiver uma âncora que é lançada no Santo dos Santos, ela fica perdida em alto mar. Ela fica vagando. A nossa alma ela é muito oscilante. Vamos falar em especial a mente. A nossa mente ela oscila. Porque ora as suas emoções também, não é isso? Ora você está alegre, ora você está triste. Ora você está rindo, ora você está chorando. Isso são oscilações do alto mar da vida. Mas quando nós pegamos a âncora da nossa alma e lançamos no Santo dos Santos, aí você mantém a sua alma firme, presa ao Espírito. Isso é ancorar a alma no Espírito, a mente no Espírito. Você não fica mais à mercê das suas preocupações, das ansiedades, dos problemas, das dificuldades. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, para concluir, para você entender o Melquisedeque lá de Gênesis, só esses 3 versículos aqui de Gênesis, de Hebreus 7, porque este Melquisedeque, que é o que falou lá em Gênesis, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai. Melquisedeque não tem genealogia, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, ninguém sabe quando Melquisedeque nasceu, quando nasceu, nem fim de existência. Então quem que era Melquisedeque? Cristo. Amém. Semelhante filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Jesus é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos essa confiança aí, viu? Você tem um refúgio, eu tenho um refúgio. Vamos lançar a âncora.